Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para fazer uma reflexão sobre a mensagem Censura. É uma mensagem de Emmanuel que está no livro Religião dos Espíritos. E para iniciar a nossa reflexão dessa noite, eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho de Mateus. É o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dos versículos 1 ao 5, em que diz: Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparar no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave em teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, essa seria uma passagem que eu vou citar durante a nossa reflexão, e eu gostaria de ler ela porque ela tem muita relação com a mensagem que a gente vai refletir essa noite. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa reflexão. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, abençoe esta noite de reflexão e que possamos abrir nossas mentes para compreender os ensinamentos do Cristo. Ilumine também a reunião que irá acontecer às 19h30 do Grupo Emmanuel, que é a oração de radiação que está sendo realizada online às 19h30. Que assim seja. A mensagem de Emmanuel, ela foi ditada em uma reunião pública de 27 de fevereiro de 1959. E ela é uma mensagem relacionada à questão 903 do Livro dos Espíritos. E a questão 903, ela fala justamente, vamos ver aqui, sobre o fato da gente julgar o próximo. A pergunta é a seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Aí a resposta foi a seguinte: incorrerá em grande culpa, se o fizer para criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais em vosso semelhante. Eis o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generoso. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos
possam aplicar estas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Essa é a resposta que os Espíritos deram à pergunta sobre a culpa do homem por estar estudando os defeitos alheios. Então, Emmanuel traz para a nossa reflexão uma mensagem relacionada aí à questão 903 do Livro dos Espíritos, que foi deixado claro que nós incorremos em grande culpa quando apontamos os defeitos alheios. No final da mensagem de Emmanuel, ele diz o seguinte: compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Ele discorre sobre algumas situações em que devemos imaginar essas situações e ver como está a nossa capacidade de auxílio ao próximo, de modo a censurar as nossas críticas, as críticas que nós fazemos aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Quantas vezes somos chamados ao auxílio do próximo e logo começamos a avaliar a conduta do próximo? Fulano deveria fazer isso, ele está nessa situação por causa disso ou daquilo. Este é o nosso discurso quando temos que auxiliar o irmão mais necessitado que nós. E aí? Lembremos que estamos incorrendo em grande culpa quando apontamos os defeitos do próximo. Questão 903 do Livro dos Espíritos. Então, a mensagem que Emmanuel nos deixa é de que devemos censurar estes atos de julgamento, de apontamento de defeitos e auxiliarmos o próximo na medida do possível, dentro de nossas possibilidades. Tentemos imaginar o que ele pede. Ele pede para aplicar desculpa, eu não li a mensagem. Desculpa. A mensagem dele é a seguinte: imagina-te aplicando vasta porção de borbulho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destilada àqueles cuja sede se propõe extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar ou vestindo alguém com determinada peça forrada de alfinetes espetantes. E compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. É uma mensagem curta e que nos traz grandes pontos para reflexão. Eu esqueci de ler, eu li a resposta do Livro dos Espíritos e esqueci de ler a mensagem de Emmanuel. E aí é aquilo que eu estava falando. Ele pede para que nós imaginemos as seguintes situações: aplicar vasta porção de borralho, que é cinza quente com brasa, sobre a plantação nascente da qual esperamos colheita farta. Servir líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propões extinguir. Imagina ingerir água com esse líquido antisséptico. Aquele álcool gel da mão é uma espécie de líquido antisséptico. Imagine servir água para o nosso irmão com aqueles componentes daquele álcool ali. Misturando certa quantidade de cal bruto à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome. Se a gente ingere esse tipo de substância, a gente vai causar irritação na mucosa da boca, garganta, esôfago, estômago e intestino. Deitar fel
na iguaria endereçada ao vizinho, a quem almejas agradar. Vai tentar agradar e vai estragar o alimento. Vestir alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Se imaginarmos as consequências dessas atitudes não censuradas, conseguiremos compreender quanto mal produzimos. Deixa eu só mudar uma configuração aqui. Quanto mal produzimos com essas ações impensadas. É justamente isso que Emmanuel nos convoca a refletir e a censurar. Censurar nossos instintos de jogar brasa na esperança dos nossos irmãos, censurar nossas más tendências em querer revidar o próximo, ou mesmo virar as costas quando ele nos pede ajuda, quando ele nos pede algo para beber, algo para comer. Às vezes o irmão nos solicita alimento na porta de supermercados e criticamos a sua presença ali. E algumas pessoas podem até maltratar esses irmãos que estão ali em necessidade, só por estar ali pedindo um pouco de alimento. Ultimamente, aqueles que se aproximam de mim pedindo alimento, eu tenho auxiliado. Na solicitação de alimento, eu tenho me policiado para tentar atender. Censurar nosso orgulho e egoísmo em auxiliar o próximo com vestes inadequadas ao uso. Muitas vezes muitas vezes achamos que para o próximo qualquer tipo de veste é útil, qualquer coisa serve, mas nós não usaríamos uma roupa com elástico ruim, cheia de furos porque está desgastada com o tempo, roupa com mau cheiro, tudo isso a gente não usaria, mas a gente acha que o nosso irmão é meritoso desse tipo de tratamento. Por quê? Porque a gente é orgulhoso, a gente ainda não sabe compartilhar aquilo que a gente tem com o nosso irmão menos favorecido que nós. São estas e muitas outras situações que Emmanuel nos leva a refletir com a sua mensagem. Nós, espíritas, temos que colocar a doutrina em prática. Por isso que eu tinha comentado que agora eu tenho me policiado para atender aqueles irmãos que se aproximam de mim na porta do supermercado pedindo alimento. Porque a gente tem que estudar a doutrina e vivenciar. A gente tem que estudar os ensinamentos do Cristo e vivenciar. E se policiar para vivenciá-los em todos os momentos. Muitas das vezes deixamos de auxiliar o próximo pelas chagas do egoísmo e do orgulho que ainda é latente em nós. E devemos, em todas as circunstâncias que a vida nos apresenta cotidianamente, corrigirmos nossas más inclinações, fruto de nosso orgulho e egoísmo, em pensar só em nós e esquecer do próximo. Não é isso que a doutrina nos orienta, pelo contrário, devemos nos colocar em auxílio ao próximo na medida de nossas possibilidades. Por isso Emmanuel intitula a mensagem de censura, pois devemos censurar nossas más inclinações, nossa capacidade de julgar o próximo, pelas circunstâncias que este está passando. Nós não sabemos qual seria a nossa atitude se estivéssemos no lugar daquele irmão que está em necessidade e que a gente, na maioria das vezes, julgamos esse irmão. Por isso a questão 903 nos foi dito: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então, a gente tem que, antes de censurar, verificar se de nós também não vão dizer o mesmo que a gente está julgando. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas àquilo que a gente está julgando, aos defeitos que criticais do vosso semelhante. O Espiritismo nos leva
na maioria das vezes, a reflexão de nossos atos e atitudes. Se fizermos uma análise em nossa consciência de algumas situações que incansavelmente criticamos, veremos que aquilo que criticamos também praticamos. Basta a gente fazer uma análise crítica das diversas situações que passamos no nosso dia. Então, irmãos, para que possamos começar a usar os filtros da censura de nossas más tendências, ou seja, filtrar o afloramento dessas más tendências, comecemos a analisar cotidianamente nossas atitudes, nosso comportamento diante das diversas situações que a gente vivencia durante o nosso dia a dia. Mas a gente tem que fazer essa análise em nosso íntimo, nós com nós mesmos. E se a gente fizer isso, a gente vai começar a perceber o quanto deixamos de seguir o que o Mestre nos ensinou. Ele nos ensinou que o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, auxiliar ao próximo é um ato de amor. Censurar as nossas más tendências, os nossos comportamentos, o nosso julgamento é um ato de amor. O amor verdadeiro se expressa em ações. Essa passagem aí do segundo maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, entre os versículos 37 e 39. E o amor verdadeiro se expressa em ações. Quem não ajuda o seu próximo nas necessidades não o ama de verdade. E isso está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, a ação, as nossas ações, elas expressam o nosso verdadeiro amor. Na questão 903, os Espíritos nos orientam para a possibilidade de analisarmos os defeitos do próximo. Eles nos orientam sobre essa possibilidade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, ou seja, para evitar aquelas atitudes que causam as críticas, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Devemos buscar as coisas úteis para a nossa evolução moral e espiritual. Então, se estudarmos os defeitos do próximo para evitarmos praticar os atos contrários à lei de Deus que ele pratica, aí sim será útil para nosso aprendizado. Mas a análise é em nosso íntimo, não é para levar a uma rodinha de conversa, a uma rede social, não é para levantar os defeitos do próximo em público. Isso é para a gente fazer em nosso íntimo. Esse julgamento é para a gente fazer uma análise das nossas atitudes e verificarmos se aquilo dali nós praticamos, se praticamos, tentar ao máximo censurar e corrigir aquilo dali. Qual seria a utilidade em ficarmos analisando as falhas dos outros em público? Não tem utilidade nenhuma. A utilidade é o quê? Analisarmos para não praticarmos. Nós não somos Deus para julgar o próximo. Cabe somente a Deus julgar os nossos irmãos e a nós. Por isso, os espíritos alertaram para o estudo de forma a evitar os defeitos que observamos no próximo, em nosso íntimo, essa análise em nosso íntimo. Através de nossa reflexão íntima das falhas do próximo, aquelas falhas que contrariam a lei de Deus, a lei do amor, podemos fazer o que Jesus nos orienta na passagem de Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, que a gente leu no início da nossa reflexão. Tirar a trave de nosso olho para podermos tirar o argueiro no olho do próximo.
Primeiro temos que nos melhorar para termos condições de de orientar o nosso próximo. Se a gente pratica o mesmo que o próximo, como é que a gente vai corrigir? Não tem como. Como podemos falar para o nosso irmão praticar determinadas atitudes se fazemos o contrário daquilo que dizemos para ele fazer? Na resposta à pergunta 903, os Espíritos nos orientam. Se lhes censurais o ser avaro, sede generoso. Se ser orgulhoso, sede humilde e modesto. Se o ser áspero, sede brando. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possa aplicar estas palavras. É o finalzinho da resposta de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Vemos o defeito, as falhas do próximo, mas não atentamos para as nossas falhas, que são as mesmas falhas do nosso próximo. Que possamos, em nosso íntimo, refletir mais sobre nossos atos e as faltas do próximo, em nosso íntimo, para que deixemos de praticar as ações contrárias à lei do próximo, à lei de Deus, que é o mandamento que o Mestre nos deixou, amar o próximo como ele nos ama. Então essa era o que eu tinha trazido, é o que eu trouxe para a gente poder refletir sobre essa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem curta, mas também que ilustra muita coisa para nós. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui reunidos virtualmente, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. Pedimos, Pai, que abençoe todos aqueles que serão citados na nossa reunião da oração de irradiação, daqui a pouco às 19h30, todos enfermos, suicidas e desencarnados. Pedimos, Senhor, que ilumine sempre as nossas consciências, para que com a Tua luz possamos compreender a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Estamos aqui, Senhor, para auxiliar uns aos outros, que isso possa fazer luz em nossa consciência e que possamos passar a refletir mais sobre as nossas atitudes, de modo a censurar as nossas más inclinações. Que assim seja. Fica conosco, que assim seja. Boa noite a todos.